Reconhecendo dons. Este é o tema de hoje. Como dito antes, o tema de hoje é reconhecendo os nossos próprios dons ou talentos também. E para começar esse tema, eu queria começar com um exemplo de um bebê recém-nascido ou do bebê que é ingênuo e que ele nasce, um bebê, um recém-nascido, ele já nasce com a ignorância, ele já nasce querendo fazer, só se importando com ele mesmo. Ele não nasce amando o pai e a mãe, você vai educando, e aí essa criança, ela vai desenvolvendo esse amor pelo pai, esse amor pela mãe, ele vai desenvolvendo educação, então ele vai desenvolvendo educação e vai começando a entender as coisas e deixar a ignorância de lado e começar a desenvolver os dons que Deus deu para ele. Para citar esse tema aqui, eu queria ler o versículo que está lá em Tiago. Eu vou ler aqui a partir do versículo no capítulo 1, no versículo 17. Já citei esse texto aqui várias vezes, mas eu não poderia dizer esse tema aqui sem ler esse texto. Tiago 1,17. Preste atenção aqui, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então toda a boa dádiva. Então se o bebê ele nasce com a tendência de perturbar, se uma criança ela nasce com a tendência de perturbar, com a tendência de irritar as pessoas, então você não pode, temos que impedir educando essas crianças para que elas desenvolvam os dons que Deus deu, porque são todos os dons que Deus deu são bons, são dons bons, são talentos bons que Deus nos dá. E aí vamos desenvolvendo a nossa maturidade e desenvolvendo essa maturidade reconhecemos quais são os nossos próprios dons e talentos. Então toda a boa dádiva são lá do alto, não toda a dádiva é incompleta. Toda a boa dádiva são lá do alto, são de Deus, descem de Deus. Então, não é pecado reconhecermos os nossos próprios dons. Esse daqui é um tema extremamente perigoso se alguém não souber explicar de uma forma mais clara. Só que esse tema, ele deve ser reconhecido, porque não é pecado reconhecer os nossos próprios dons. E Paulo, ele mesmo reconhecia os próprios dons dele, mas ele sabia que ele era pecador. E a prova disso está lá em Atos 26, no versículo 29. Vou abrir a Bíblia aqui em Atos 26, 29. Atos 26, no versículo 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Então Paulo ali ele estava preso ele estava preso com as algemas ali, e o rei conversando ali com Paulo, o rei Agripa, ele conversando com Paulo, e aí Paulo ele disse: o meu trabalho aqui na terra é tornar esses homens aqui como eu sou, assim como ele diz lá em 1 Coríntios 11, eu acho que é 1 Coríntios 11, se eu não me engano, no primeiro versículo, que está escrito assim: sede imitadores de mim. Paulo dizendo: sede imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Então ele reconhecia que ele era uma pessoa seguidor de Deus. Ele reconhecia que ele conhecia a vontade de Deus. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que ele era bom no que ele fazia. Então, só que ele também reconhecia que ele era pecador. E a prova disso, eu vou ler aqui a partir do versículo Romanos 7, a partir do versículo 14. Paulo dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então a lei é espiritual, a lei veio de Deus.
Deus nos concedeu essa lei para que andemos em comunhão com Ele e Ele nos concedeu essa lei para sabermos qual é a vontade dEle. Aí ele continua, eu todavia sou carnal, Paulo dizendo, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí você pergunta, até Paulo, um, um homem que foi inspirado por Deus para escrever várias cartas, até ele era vendido pela escravidão do pecado? Sim, até ele era vendido pela escravidão do pecado. E ele continua no versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo ele não compreendia o próprio modo de agir. Então, às vezes, não é porque é o automático que a gente erra. Às vezes é porque a gente sabe que é errado e a gente persiste no erro. E isso é normal, não é porque você uma pessoa que já ultrapassou o seu pecado, que você sabe que é errado e persiste no erro, que você é uma pessoa que já ultrapassou o limite do pecado. Mas é porque nós fomos vendidos, nós somos, a nossa natureza é carnal. Então, muitas vezes, não temos forças para suportarmos as tentações. Ele continua, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não, aí no versículo 19 agora eu vou ler. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que quero, este faço. Mas o mal que não quero, este faço. No versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, muitas vezes é a carne mesmo que nós fraquejamos por conta da carne. A nossa carne é fraca. Claro que que existem as forças espirituais do mal nos persuadindo para que caímos no pecado. Mas nós somos os únicos que podemos tomar conta do nosso corpo. Porque Deus ele nos deixou o livre-arbítrio. E nós somos os únicos a escolher em que caminho que vamos andar. E lá em 1 João, no versículo 1, eu vou ler aqui, no capítulo 1, 1 João no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Porque se pecamos, temos então Deus para conceder para conceder a nossa graça e nos ajudar a persistir no acerto e nos ajudar a sempre acertar cada vez mais. Então vou aqui ler 1 João no capítulo 1, a partir do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí ele diz, no capítulo 2, 1 João 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se pecarmos, temos um advogado que pode perdoar os nossos pecados. Esse é Deus, é o único que pode perdoar os nossos pecados. E agora para entonizar esse tema aqui, que é reconhecer os nossos próprios talentos, já vimos aqui que Paulo, ele reconhecia os seus próprios talentos. Não é pecado reconhecer os nossos próprios talentos, só que também temos que tomar cuidado, porque este é um tema difícil. Às vezes, a gente esfola em reconhecer os nossos talentos. Às vezes a gente não só reconhece, como a gente se acha autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? É uma pessoa que acha que é independente e não precisa de ninguém. É uma pessoa que não precisa de uma ajuda mútua das pessoas. É uma pessoa que tem um pensamento totalmente arrogante, um pensamento egoísta. Muitas vezes existem as pessoas pessimistas, as pessoas otimistas e as pessoas que reconhecem o que são realmente. Então as pessoas pessimistas geralmente acham que tudo vai dar errado. As otimistas pensam que tudo vai dar certo. E as que reconhecem sabem que entendem que mesmo sendo bom em alguma coisa, nós somos pecadores. Então são as pessoas que reconhecem e que estão dispostas a ouvir críticas das pessoas. Agora, quando reconhecemos os nossos próprios dons, temos que tentar aperfeiçoar esses próprios dons. Eu já fiz um vídeo sobre isso,
que temos que ser peritos em pelo menos uma coisa. E um versículo muito interessante que eu não citei nesse vídeo que eu fiz, só que eu vou citar aqui, que está lá em Romanos 12, a partir do versículo 7 aqui que eu vou ler. Romanos 12, 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Então, se somos bons no ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou o que contribui, com liberdade. Ou o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, esses são conselhos que Paulo nos dá lá em Romanos 12, a partir do versículo 7 aqui que eu li. Então temos que ser peritos em pelo menos uma coisa. Se você reconhece os talentos que Deus te deu, então tente aperfeiçoar esses talentos. Agora, outro versículo é o que está lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, no versículo 1. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele diz, se você reconhece que você tem um dom, não seja ignorante nisso. Reconheça esse dom, mas reconheça também que você é pecador. Reconheça que você tem dependência de Deus. Você é dependente de Deus. E faça isso com amor, gente. Outro versículo é o que está na página seguinte, que está lá em 1 Coríntios 13, do versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Olha o que Paulo diz aqui. Aí ele diz no versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Então, o amor é crucial de todas as coisas. Em outro versículo aqui nesse mesmo capítulo, eu não me lembro muito bem onde está. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, eu não me lembro onde está. Mas Paulo ele diz assim, que... Ah tá, aqui ó, no versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Olha o que ele diz. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, se você quer ter fé, esperança e amor, o maior destes é o amor. Faça tudo com amor, porque aquele que fala com amor é filho de Deus, assim como diz lá em 1 João 4. Ali no capítulo inteirinho ele fala sobre o amor. Então, aquele que ama é filho de Deus. Então, reconheça seus talentos, mas reconheça também que você é pecador, você é dependente de Deus. E este então foi o vídeo de hoje. E para finalizar aqui, eu queria finalizar com uma oração. Lembre-se que a oração é o alicerce para reconhecermos que somos dependentes de Deus. Então, vamos reconhecer que somos dependentes de Deus e convido você a orar comigo agora. Curve sua fronte, vamos orar. Papai do céu, Pai querido, Pai amado, Pai. Peço perdão por todos os nossos pecados, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a reconhecer os nossos próprios pecados e se arrepender desses, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Sem palavras, porque o Senhor nos concede tantas bênçãos e às vezes não reconhecemos essas oportunidades que o Senhor nos dá. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço por ter me capacitado a repassar isso tudo que eu tenho estudado. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você gostou dessa mensagem, quer que essa mensagem se espalhe para outras pessoas, outros amigos seus, então curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal também para que o YouTube entenda que estão sendo lançados bons conteúdos e espalhe para outros canais também. E eu estou divulgando aqui 2 canais, o primeiro que está aqui no link abaixo é o canal do meu tio Alberto. Ele sempre está lançando bons conteúdos também. E o segundo é do Clube de Jerusalém, que está me ajudando muito nessa minha iniciativa aqui. E agora estamos começando um projeto de compoutores de Bíblia. Agora, daqui a alguns vídeos eu estarei lançando um link aqui abaixo desses dois links, para vocês entenderem melhor sobre essas novas Bíblias que estão sendo lançadas aí. Meu desejo então é que Deus esteja com todos nesses últimos tempos aí de pandemia.